Boa noite, professor Tonico. Boa noite a todos que acompanham o trabalho. Meu nome é Alexandre Aleixo e eu e o Lucas Tertuliano montamos esse vídeo para comentar um pouquinho sobre a parte de críticas ao Poder Executivo. Como nós somos estudantes de jornalismo, tivemos a ideia de retratar aqui alguns comentários críticos de personalidades que já se manifestaram contra atitudes do Executivo e também como a imprensa abordou esses comentários. Assim, além de noticiar essas críticas, buscamos fazer uma análise de como elas foram veiculadas por alguns portais informativos da internet. Espero que vocês gostem do vídeo e aproveitem esse conteúdo. A gente começa com uma crítica ao Poder Executivo bem forte de uma grande figura da política brasileira, o senhor Eduardo Cunha. Em março de 2015, durante o mandato da Dilma Rousseff, o então presidente da Câmara dos Deputados disse: "A corrupção está no executivo e não no legislativo". A gente pode observar que o portal G1 destaca essa frase logo como o título da matéria produzida sobre o assunto. Mais para frente no texto, já no segundo parágrafo, a crítica é colocada de uma forma mais completa. Cunha afirmou na ocasião: "É bom deixar claro que a corrupção não está no poder legislativo. A corrupção está no executivo. Se eventualmente alguém no poder legislativo se aproveitou da situação para dar suporte político em troca de benefícios indevidos, é porque esses benefícios existiram pela falta de governança do poder executivo, que permitiu que a corrupção avançasse". A matéria ainda comenta, no terceiro parágrafo, que Eduardo Cunha estava sendo investigado porque foi citado na delação premiada do Alberto Youssef e disse que o político negava qualquer envolvimento em esquemas de corrupção. Hoje em dia é até irônico a gente ver ele falando isso sobre corrupção, porque 1 ano e meio depois, em outubro de 2016, ele foi preso preventivamente pela Operação Lava Jato e logo condenado a 15 anos de cadeia por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e segue preso até hoje. Encontra-se em prisão domiciliar por causa da pandemia de coronavírus. Depois, quem quiser conferir a notícia completa no G1, assim como todas as outras citadas e comentadas aqui, os links vão estar todos na descrição do vídeo para vocês acessarem. Bom, a segunda crítica ao executivo que nós vamos mostrar aqui é de um artigo de opinião do embaixador aposentado Luiz Felipe de Seixas Correia, ex-secretário das Relações Exteriores do Brasil. O artigo dele foi publicado na versão brasileira do veículo El País, em janeiro de 2018, ainda durante o governo Temer. Nele, Luiz Felipe questiona: se o executivo se confunde com o juiz, como controlar as decisões que dele emanam? E aproveita para criticar os três poderes no Brasil. Em nosso país, vivemos uma situação na qual o judiciário legisla, o executivo julga e o legislativo executa. Ele ainda critica fortemente o decreto de indulto de Natal concedido pelo ex-presidente Temer, chefe do executivo, que diminuía o tempo de reclusão de alguns criminosos e facilitava a possibilidade de perdão e pagamento de multas. Luiz classificou a decisão do Temer, apelidada de indulto amigo ou superindulto, como ousada, escandalosa e um descaso com a opinião pública. Esse decreto foi posteriormente suspendido pelo STF, atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República. Já na parte final do texto, o diplomata faz mais críticas ao executivo, dessa vez com relação às nomeações para cargos. Ele diz que muitas vezes elas são controversas e cita o exemplo da nomeação de Cristiane Brasil por Temer ao Ministério do Trabalho, apesar dela ter tido várias condenações em ações trabalhistas. Luiz até sugere uma solução para esse tipo de problema, que seria a prática vetting, que funciona nos Estados Unidos. Nela, os cidadãos nomeados para altos cargos no governo são antes investigados para checar se estão ou não envolvidos em algum problema. A terceira crítica que a gente traz aqui parte novamente do poder legislativo contra o executivo, mas dessa vez a nível municipal. A notícia saiu no jornal Boa Vista, que apesar do nome nada tem a ver com a capital de Roraima. O veículo é um portal online regional de Erechim, no Rio Grande do Sul, e seu nome faz referência a um dos bairros da cidade. As informações são de outubro de 2018 e apontam que alguns vereadores, e não só aqueles que fazem oposição à prefeitura, reclamaram muito da falta de comunicação entre o legislativo e o executivo. Durante uma sessão, um dos parlamentares comentou: "Parece tão difícil chamar os vereadores para conversar e informar o que está sendo feito. Além da falta de projetos, o governo não está atendendo aos nossos requerimentos". Ele ainda sugeriu a criação de um grupo de trabalho no WhatsApp para facilitar essa ligação. Outro vereador questionou:
Cadê o projeto do governo e a reforma administrativa que tanto prometeram? Não adianta ter dinheiro em caixa e não fazer nada. Um outro vereador ainda fez uma crítica mais incisiva. Acusou o vice-prefeito, que também faz parte do executivo, de não cumprir com sua palavra, dizendo que havia assumido o compromisso de executar uma obra, mas, abre aspas, até hoje nada foi feito, fecha aspas. Vocês podem perceber que essa não é uma notícia de importância nacional e por isso ela foi veiculada apenas nesse portal regional mesmo. Lembrando que o link para acessar a matéria na íntegra está aí na descrição do vídeo. O quarto comentário é bem antigo, para mostrar que esse negócio de criticar o executivo não é de hoje. A notícia saiu numa revista online de consultoria jurídica em fevereiro de 2005 e destacou uma entrevista do Roberto Busato. Nela, o então presidente da OAB fez críticas duras ao Lula pelo seu número excessivo de medidas provisórias, que são basicamente providências que o presidente da República pode tomar e que valem como leis, mas apenas devem ou deveriam ser realizadas em caráter de urgência e relevância. Busato disse na ocasião que Lula descumpriu uma de suas promessas quando dizia que evitaria o uso de MPs caso vencesse as eleições, mas que na realidade já havia até ultrapassado o número do seu antecessor Fernando Henrique. O advogado ainda acrescentou um ponto bem interessante, defendendo que a edição dessas medidas provisórias atrapalha os próprios projetos de lei que o Executivo manda ao Congresso, que acabam retidos por estarem em segundo plano. Dessa forma, abre aspas, nem mesmo um projeto de lei de autoria do governo consegue tramitar de forma eficiente dentro do Congresso, pelo excesso de medidas provisórias. Fecha aspas. O texto do artigo começa destacando esse ponto, que é o mais importante, mas do meio para frente também disponibiliza toda a entrevista do Roberto Busato. Link aí na descrição. Enfim, a gente trouxe aqui algumas notícias mais antigas para fugir um pouco do óbvio e do contexto atual. Mas é claro que o que não faltam hoje em dia são críticas ao Poder Executivo, principalmente quando se tratam do governo federal brasileiro. Para conferir isso, basta abrir aí suas redes sociais que eu garanto que vai chover crítica. Mas é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição e esperamos que vocês tenham gostado e curtido essa parte do trabalho. Até mais!